A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que eu vou intitular ela como a dualidade da igreja, organismo e organização. Essa dinâmica ela vai procurar demonstrar de uma forma prática e interativa como a igreja ela funciona como um organismo vivo, seguindo princípios espirituais, mas ao mesmo tempo em que ela tem uma estrutura como uma organização, uma estrutura eficiente para cumprir a sua missão. O que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de 2 cartolinas e pequenos pedaços de papéis com palavras organismo e organização. Você pode pegar um papel e dividi-lo em 2 partes, tá? 2 partes e colocar nos papéis esses nomes aqui, ó. Organismo e organização. Tá? Não precisa ser num papel inteiro, tá? Na metade de um papel já dá, certo? Organismo e organização. Então é isso que você vai botar nos papéis. E é muito importante que antes da dinâmica você prepare esses pequenos pedaços de papéis com essas palavras, organismo e organização. Se você quiser, você pode pegar uma folha dessa e dividir em 4 partes. Não tem problema nenhum, tá certo? Então divida em 4 partes, se você quiser, tá? E escreva em cada parte o nome organismo e organização. Isso de forma igual. Digamos que você tenha na sala de aula 10 alunos. Então você vai escrever 5 palavras organismo e 5 palavras organização, tá? Ah, mas eu tenho 20 alunos. Escreva 10 palavras organismo, 10 palavras organização, tá? Então tem que ser a quantidade igual. Então cada aluno ele vai receber um papel e ele não pode mostrar a ninguém o papel que ele recebeu. E nem você também, na hora de dar, vai mostrar qual foi o papel que entregou o seu aluno, tá? Então explique o propósito da dinâmica, que é principalmente enfatizar que a igreja ela é uma entidade única que desempenha tanto um papel de organismo quanto um papel de organização, tá? Então você, como eu disse, vai distribuir o papel de forma aleatória, tá? De forma aleatória, vai entregando. Mas antes faça essa sondagem, tá? A quantidade de alunos que você tiver tem que ser a mesma quantidade de papel dividido. Metade para um e metade para outro, certo? Como eu falei. Então, eles devem manter esses papéis, como eu disse, em segredo, né? Sem mostrar para nenhum dos outros colegas. E depois que todos os papéis forem entregues, aí você vai pedir para que os alunos olhem qual foi o papel que ele pegou e procurem se agrupar de acordo com os papéis que estejam igual. Ou seja, quem tiver o papel organismo vai ficar com o grupo organismo. Quem tiver o papel organização vai ficar com o grupo organização. Então, cada um vai formar o seu grupo. O grupo organismo, ele vai ser desafiado a escrever características que fazem parte de um organismo. Vai escrever aonde? Na cartolina. Serão 2 cartolinas, um para o grupo organismo e outra para o grupo organização. Então, na cartolina vai ficar esse cabeçalho, ó, organização e organismo. Tá? Coloca o cabeçalho, tá? Depois que colocar, aí eles vão escrever. Tá? Eles vão escrever características que fazem parte do organismo e também características que fazem parte da organização. Por exemplo, o que é que faz parte de um organismo? Vida. Todo organismo tem que ter vida. Então a igreja ela tem vida espiritual. Quem é que dá essa vida espiritual? É o Espírito Santo que dá essa vida, né, à igreja. Na igreja tem o quê? Como organismo, tem adoração, uma adoração coletiva, né? Essa adoração coletiva ela expressa a vida do corpo, tá? Todo organismo ele tem uma missão,
né? Ele tem um propósito. Nenhum organismo ele é criado por um acaso. Por exemplo, o meu dedo não existe só por existir, o meu olho não existe só por existir, o nariz, a boca, tudo existe com um propósito em comum, né? Com uma missão. Deus não colocou os nossos organismos por colocar. Todos eles têm uma missão em comum, tá? Uma missão a ser realizada. Então isso tudo faz parte do organismo, né? O crescimento orgânico, tá? O crescimento espiritual que ocorre de uma maneira natural, tá? Então essa dinâmica espiritual, a igreja, ela precisa, como organismo, né? A direção divina, né? A igreja como organismo, ela precisa ter a direção de Deus, essa interdependência, mas também a igreja, ela é uma organização. E como organização, é aí onde você vai também pedir para o outro grupo, o grupo de organização, para eles escreverem na cartolina características que fazem parte da igreja como uma organização. O que faz parte de uma igreja como organização? Como organismo nós já falamos. Por exemplo, uma estrutura hierárquica. Toda igreja, toda organização, ela precisa de uma estrutura hierárquica. Ela tem lideranças definidas, né? Ela tem o pastor, tem o presbítero, tem o diácono. Tudo isso são estruturas hierárquicas. Ela tem uma administração financeira, não é verdade? Então ela recebe dízimo, recebe oferta, e tudo isso é administrado. Tem que ter alguém para administrar como uma organização, né? Ela tem documentação, ela tem registro, tá? Estatuto, ela tem carteira de membro, né? Então tem toda essa documentação como organização. Como organização, ela tem um treinamento de desenvolvimento, né? Um programa organizado para treinar as pessoas que trabalham, né? Ela tem uma gestão de recursos humanos, né? Ela tem uma responsabilidade de prestação de contas, tá certo? Então tudo isso faz parte da organização. Bom, aí você vai fazer o quê? Depois que todo mundo preencher as suas cartolinas, né? Escrever o que tem que escrever, tanto o grupo do organismo como o grupo da organização, terminou, você vai reunir todos os alunos e vai pedir que eles apresentem as suas representações. Então, cada um vai destacar as características de um organismo e as características de uma organização, né, que eles incorporaram ali, que eles colocaram nas suas atividades. Então, você, como professor, né, quando os alunos estiverem ali, né, apresentando, você pode mostrar, discutir, né, esses dois aspectos, né, essenciais entre eles, tá, do organismo e da organização. Aborde questões como a importância da espiritualidade, a importância da comunhão, né, da missão, juntamente com a necessidade da estrutura, né, da igreja como organização. Tá? A comunicação, a gestão eficiente, tudo isso é bom você discutir isso com os seus alunos, tá certo, gente? Então, trave essa discussão e mostre essa importância tanto da existência do organismo como igreja, como a existência da organização. Bom, depois dessa discussão, peça aos seus alunos que eles, individualmente, eles reflitam sobre como podem contribuir tanto para o aspecto orgânico da igreja, né, de organismo, quanto para o aspecto organizacional da igreja. Isso é muito importante. Eles podem refletir de que forma eu posso contribuir com a igreja como organismo e de que forma eu posso, como cristão, contribuir para a igreja como organização. Eles podem escrever num papel, tá? Você entrega um papel para eles e eles vão escrever de forma específica como eles podem se envolver com a igreja como um todo, tanto como organismo quanto como organização. No final, conclua a dinâmica enfatizando que às vezes nós até mesmo nos perdemos nas definições, né? E também nos esquecemos de que a igreja ela não é apenas
uma organização, mas ela é também um organismo vivo. Então, ela como um organismo, ela trabalha também com a área da fé, né? Dessa fé em comum, compartilhando entre os irmãos essa fé, né? Mas, em sua essência, a igreja ela tanto é um organismo quanto uma organização. E como organização, ela possui o quê? Como eu disse, uma estrutura, uma liderança, ela funciona de acordo com os princípios e normas do município, do estado, do país onde ela está, né? Essas facetas organizacionais, ela é vital para garantir que nós possamos cumprir a nossa missão, o nosso propósito na Terra. Uma organização, ela nos proporciona um ambiente onde nós podemos adorar a Deus juntos e aprender a servir, a cultuar uns aos outros. Por exemplo, ela como organização, ela precisa estar bem estruturada, né? Por exemplo, no Nordeste, onde nós vivemos. Tá? Eu digo nós, porque eu moro em Maceió, no estado de Alagoas. Então precisa de quê? Precisa de uma igreja num lugar de calor, onde possa ter um ventilador bom, ou então um ar-condicionado. Tudo isso faz parte da organização, né? Mas é importante lembrar que a igreja, além de organização, ela não pode se colocar exclusivamente apenas na organização. Porque se fizer isso, ela vai correr o risco de perder de vista o elemento vital que torna a igreja viva, né? A igreja precisa entender que ela não é apenas uma estrutura, mas ela também é um corpo vivo. Nós somos chamados de corpo de Cristo nas Escrituras. Então, essa analogia, ela revela essa profunda verdade espiritual para que nós possamos entender que nós também somos um organismo vivo, né? Porque assim como um corpo ele possui muitas partes interconectadas, cada membro da igreja ele desempenha um papel vital na expressão da vida de Cristo na Terra. Nós precisamos entender que é justamente essa ligação com Cristo que nos torna um organismo vivo. Então, a fé que é compartilhada, o amor mútuo, essa conexão espiritual, ela transforma a igreja em algo muito mais do que uma simples organização. Nós somos uma expressão viva de amor, né? Desse amor a Deus, que é manifestado através de relacionamentos reais e de compartilharmos esta vida que existe em nós. Então a igreja, ela, em síntese, ela é a única que possui essa dualidade, né, de organização e organismo. E como temos essa dualidade, nós precisamos, como organização, de uma estrutura para nos mantermos alinhados de acordo com o Estado, de acordo com o município, mas também precisamos de uma estrutura espiritual para andarmos alinhados com a vontade de Deus, né? Esse aspecto orgânico que nós somos experimenta essa verdadeira comunhão com Cristo. Então, quando nós equilibramos esses dois elementos, a igreja ela se torna um lugar vibrante, cheia da presença de Deus, tá certo? Então, nessas interações diárias, a igreja ela deve buscar não apenas cumprir a sua função de organização, mas também de nutrir relacionamentos, de prover uma atmosfera de amor, de unidade, porque quando nós abraçamos essa dualidade da igreja, como organização e como organismo, nós experimentamos a plenitude da vida que Deus deseja para a sua igreja. Tá? Então que nós possamos juntos, como igreja de Cristo, refletir essa beleza dessa dualidade de organização funcional, mas também de organismo vivo, guiado pelo Espírito Santo. Tá bom, gente? Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.